Vocês acompanharam a treta do Calvo das 4 Estrelas no Threads? Eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Apenas usei como gancho, mas eu vou resumir um pouco aqui o que aconteceu. O cara escreveu um livro de fantasia, chamou alguns perfis do Bookstagram pra fazer parceria e público. Até aí tudo bem. Só que algumas pessoas leram o livro e deram 4 estrelas. Até aí tudo bem também. Concorda comigo? Mas ele procurou essas pessoas para desfazer o negócio. Pediu para arquivarem posts e retirarem as avaliações da Amazon. E uma coisa que eu vi em prints de conversas que divulgaram é que o autor em questão argumentou que não acreditava numa nota 4 estrelas pro livro dele, pois era uma história diferente de outras que estão sendo publicadas atualmente e que professores de outros países leram e disseram que tem potencial para entrar pra história. Eu não vou comentar sobre a qualidade literária dessa obra-prima, porque eu só li 2 páginas do livro. E depois disso tudo, ele se defendeu desse pedido inusitado de que elas apagassem as resenhas, alegando que uma dessas bookstagramers não tinha lido o livro, por isso deu apenas 4 estrelas, que existe uma máfia de avaliações baixas e que ele foi injustiçado. Enfim, virou um rebuliço, o Threads pegou fogo por vários dias e não quero mais falar disso. O assunto de hoje é que às vezes autores escrevem coisas que decepcionam as pessoas. E às vezes autores fazem coisas que decepcionam as pessoas. Como a gente lida com isso? Esse é o assunto. É sobre isso que eu quero falar hoje. É possível separar o autor da obra? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu só posto vídeo uma vez por semana, então deixa essa força aí, tá? Me apoie, porque pelo menos por enquanto eu ainda não te decepcionei. Eu acho. A reação individual dos leitores quanto a esse assunto é muito particular e eu não tenho a pretensão de dizer como cada um deve pensar ou agir. Eu quero falar sobre o que eu vejo que nós podemos fazer quando essas coisas acontecem, enquanto comunidade literária que se reuniu em várias redes sociais. Quando o autor escreve coisas que decepcionam as pessoas. A meu ver, essa decepção pode ser causada por 3 motivos. 1. O autor usou as páginas do seu livro para cometer crimes ou ser babaca. 2. O autor fez uma divulgação prometendo ser a reencarnação de Jorge Amado, mas escreve mal pra caramba. Ou 3. O autor só não agradou no jeito que conduziu a história. Sobre crimes e babaquices eu vou falar um pouco mais adiante. Vou falar agora sobre outros assuntos, sobre os outros 2 tópicos. Às vezes, o autor promete na divulgação que é o pica das galáxias, mas entrega um roteiro com defeitos notáveis. E aqui eu não tô falando de gosto pessoal, tá? Gosto é diferente de qualidade literária, e vocês que estão aqui, por favor, aprendam isso, tá? Aceitem isso. E aí você lê e pensa... Putz, meu amigo... cara, não dá. Não dá. Me ajuda a te ajudar. Nós, enquanto leitores, resenhistas, criadores de conteúdo literário, temos que criar uma cultura de sermos honestos em nossas análises. Opinião é uma coisa individual, depende de gosto, mas uma análise literária tem outros critérios, e a gente tem que ser honesto em ambas. Claro que honestidade não implica em ser mal educado, grosseiro e magoar os autores de propósito. Ah, eu não gostei do livro, então eu vou xingar, vou debochar, vou tirar sarro, vou chamar de burro, enfim, coisas assim. Não, né? Só que ser assertivo também não significa que você deve fingir em público. Rasgar a seda, sendo que você sabe que aquilo tem problemas. Então criar essa cultura significa meter o pé na porta daquele criador de conteúdo que é debochado e estúpido, do leitor que vende opinião falsa e, consequentemente, do autor que fica se doendo e chorando porque não ganhou só elogios para sua obra. Porque é esse chororô, muitas vezes, que eu vejo que impede, desanima as pessoas de darem sua opinião sincera, por mais que essa opinião sincera seja educada e embasada. Às vezes as pessoas não fazem por conta disso, por conta desse medo dessa retaliação, porque é real isso. Já aconteceu comigo, inclusive. E eu vejo que a gente precisa meter o pé e dizer, ó, aqui na comunidade literária nós não aceitamos pessoas assim, vá aprender a se comportar e conviver e não ser babaca.
Ah, mas a gente tem que ser inclusivo, é muito violento expulsar as pessoas assim. Ah, é a cultura do cancelamento, são opiniões diferentes e tal. Gente, eu não tô falando de opiniões diferentes, eu tô falando justamente do desrespeito com opiniões, de babaquice e falta de respeito com o trabalho alheio. Tanto falta de respeito do leitor em relação ao autor, quanto do autor em relação às pessoas que estão lendo e fazendo conteúdo literário. Cara, cai fora e quando você aprender a ser gente, você volta pra comunidade. Senão não tem condições de você estar aqui, não tem condições de você estar falando sobre seus livros ou falando de livros na internet. E como eu disse, não tem como a gente forçar uma pessoa a pensar ou agir diferente. Muitas vezes a pessoa não consegue lidar com uma negativa porque tem questões internas com rejeição e a defesa dela é xingar, é criar caso, é chorar, fazer esse chororô, enfim. Mas como comunidade a gente pode colocar as regras e impor. Falar, vai lidar com seus problemas e quando você aprender a escutar ou aprender a falar direito, no caso dos leitores, você volta e a gente te recebe e você vai poder continuar divulgando seus livros, seus trabalhos, suas resenhas, enfim. E aí cabe a cada um fazer um trabalho interno de aprender a lidar com as frustrações e aprender a expressar suas opiniões de forma assertiva, educada e sempre que possível com aquela gentileza, com aquele docinho, dando uma adoçada nas coisas, embora nem sempre isso seja possível, né? Mas sim, assertivo. Mal educado? Não, mas assertivo. E se o autor não agradou por causa da forma como conduziu a história, aí pode ser mais questão de gosto mesmo. Ainda assim, a gente tem que criar a cultura de poder falar abertamente do que não gostou e ouvir opiniões embasadas e educadas. Tanto os autores quanto o fã-clube. Por que é importante falar do que te desagrada? Porque você estará ajudando o autor que realmente quer se profissionalizar e continuar escrevendo. O autor, tem autores que podem achar que isso é hate, falou que não gostou do meu livro, nada a ver, isso que a pessoa tentou e tal. Mas se o autor for esperto, ele vai saber extrair esses dados para melhorar não só a sua escrita e a sua capacidade de estruturar as histórias, mas também o seu marketing e refinar o público-alvo. Porque às vezes a pessoa não gostou porque ela não é o seu público. E aí se ela fala, você fica sabendo disso e pode procurar entender por que a sua divulgação chegou naquele leitor que não era o seu público-alvo. De repente é uma questão de marketing mesmo, de melhorar o seu marketing, a sua mensagem, a sua comunicação. E se a pessoa que pontuou alguma coisa que não gostou no seu livro for o seu público-alvo, não, é esse tipo de leitor, é o tipo de leitor que para quem eu escrevi, mas essa pessoa não gostou muito, falou ali que não gostou de alguns aspectos. E aí cabe a você analisar se por acaso não tem alguma coisa que você pode estudar mais para melhorar para sua própria história. Porque, gente, não tem problema nenhum nisso. É normal, sabe? Faz parte do processo. Nenhum escritor nasce pronto. E aqui no Brasil essa verdade de que nenhum escritor nasce pronto é ainda mais evidente, porque a gente não tem uma cultura de ensino voltada para formação de escritores e artistas no geral. A gente aprende o ofício da escrita na raça, sabe? Muitas vezes sozinho, com pouco material, na tentativa e erro. Então como é que você vai dizer que você sabe de tudo, que você não tem mais nada para aprender, que você não tem que estudar? Gente, gênios na escrita são raros, tá? E provavelmente você não é um. Eu sei que eu não sou. Tô bem longe de ser. E se a pessoa quer só elogio, quer mamão, quer mel, né? Enfim. A pessoa quer só elogio, muitas vezes de graça, não faz por merecer. E a gente tem mais que dar um sacode nessa pessoa e fala assim: meu amigo, se liga, né? Toma atento. Você tá pensando que você é o quê? O Machado de Assis de Itapecerica. Quando o autor fala ou faz coisas que decepcionam as pessoas. Asimov, Lovecraft, J.K. Rowling e Neil Gaiman. 2 mortos, 2 vivos. Tem mais gente, mas eu decidi fazer esse roteiro em cima da hora. Eu não quis pesquisar mais a fundo, então eu vou falar sobre esses 4 e se achou ruim também, que pena, eu também achei, mas vai ser isso aí. Até porque o meu objetivo aqui não é falar sobre detalhes do que essas pessoas fizeram, falaram, mas sim apontar ideias sobre como a gente pode agir enquanto comunidade quando acontecem essas coisas. E eu já quero saber o que você faz na sua individualidade quando acontecem esses casos, essas polêmicas envolvendo autores. E também quero saber o que você acha que nós poderíamos fazer enquanto comunidade literária, então comente aqui sua opinião sobre o assunto. Quando os autores já morreram? Asimov e Lovecraft, por exemplo, são nomes importantíssimos, são as principais referências dentro dos gêneros que escreviam. O Asimov era um gênio da ficção científica, seus textos são super relevantes até hoje e continuarão sendo por muito tempo. Na vida pessoal, ele acumulou algumas acusações de assédio contra alunas e a gente vê nos textos dele que ele tinha uma visão um tanto distorcida e limitada
na hora de criar e construir seus personagens femininos. E o Lovecraft também é o primeiro nome que a gente lembra quando falamos de horror cósmico, mas ele também é conhecido pelo racismo presente nas suas histórias. É possível separar o autor da obra nesses casos? Eu devolvo a pergunta: é necessário separar? Não é. Não é necessário nem desejável separar. Primeiro que os autores em si já não estão mais lucrando com as obras, e eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Segundo, que apagar a história não é desejável. Fingir que esses autores não cometeram esses excessos, não erraram nas suas falas, nos seus posicionamentos, e não cometeram coisas que hoje são consideradas crimes, embora na época não fossem, fingir que isso não aconteceu não é desejável. O que a gente precisa é justamente analisar as obras do passado com o olhar que desenvolvemos hoje, com o conhecimento que estamos formando sobre machismo, racismo, homofobia, transfobia e outras questões que levam a crimes, e conservar e difundir essas obras exatamente como foram escritas é o que proporciona essa análise. Também levar em consideração a pessoa que escreveu essas obras, da forma como ela escreveu e o pensamento que ela tinha por trás, e os comportamentos que ela tinha também. A partir daí a gente pode discutir e aprender com os erros do passado. As obras literárias são fontes importantes de como esses pensamentos desses autores foram construídos e fomentados pela sociedade da época. Claro que é importante ter alguma sinalização de algumas ideias tortas nessas obras aí, mas reescrever a obra de Lovecraft ou separar completamente e não analisá-la de acordo com o pensamento e os posicionamentos do autor que a gente sabe que ele tem, para parecer, né, ou como eu ia dizendo, reescrever a obra do Lovecraft para ela parecer menos racista, é uma péssima ideia. Mas é importante sinalizar, né, claro, com notas de rodapé, com uma introdução bem escrita, e manter essa discussão sempre ativa na comunidade de leitores. É errado apagar a existência do racismo na história. Já aconteceu, porque continua acontecendo. E fingir que não aconteceu, ou tentar analisar uma obra passada sem levar em consideração os comportamentos e as ideias do autor que ela escreveu, é só uma forma de perpetuar os efeitos naquela... Né, falando sobre o racismo aqui, perpetuar os efeitos do racismo sobre a população negra, ou então se a gente falar sobre Asimov que tinha uns comportamentos controversos em relação às mulheres, é a gente ignorar que essas coisas aconteciam e continuam acontecendo, né? Enfim, então serve para qualquer outro assunto, qualquer outro podre descoberto de qualquer outro escritor. Não tem por que separar a obra de um artista que já faleceu. Não tem por que tentar fazer essa análise de forma separada. Não tem por que também ignorar essas obras e a importância que elas tiveram na literatura e nos gêneros delas, só não, né? Porque os autores tiveram posicionamentos que hoje são considerados muito errados, que hoje a gente enxerga que são errados, embora na época isso não fosse enxergado dessa forma. Mas não tem por que fingir que essas obras não existiram, não tem por que separar, sabe? O que a gente precisa é analisar essas obras com o olhar que a gente tem hoje e entender por que esse pensamento naquela época era aceitável, entendeu? Para que a gente não repita esses erros. E quando o escritor ainda está vivo? Aí é outro nível de complexidade. Um autor que ainda está vivo é alguém que está vivendo na mesma época que eu e você. Nós podemos, de certa forma, conhecê-lo, acompanhá-lo construindo a própria história e cometendo erros e acertos. E aí tem um componente afetivo, um componente emocional. Diferente de um artista que já morreu há décadas, séculos, né, que já encerrou sua história aqui na Terra, alguém que ainda está aqui é alguém cujo futuro desconhecemos. Não sabemos quais escolhas ele vai tomar, se vai se redimir ou não, e muitas vezes a decepção que temos é tão grande que a gente simplesmente não consegue mais dar espaço para essa pessoa tentar se redimir. Nós criamos uma relação parasocial com esses autores. Uma relação parasocial é uma conexão unilateral que podemos desenvolver com figuras públicas, né? Celebridades, artistas, influenciadores, enfim. E essas relações parecem ainda mais próximas por causa da presença dessas figuras nas redes sociais. Chega ao ponto de parecer que temos mesmo uma conexão mútua com essas pessoas, embora não tenhamos. Nós é que sentimos esse apego afetivo pelos nossos ídolos. E a forma como a gente lida com as nossas relações parasociais é muito individual. Se você percebe que o apego afetivo, o apego emocional a algum ídolo está afetando seu discernimento, a sua capacidade de enxergar e apreciar a própria realidade, ou te deixa muito nervoso, te leva a xingar e a cobrar certos comportamentos específicos das figuras públicas que você acompanha, você tem que procurar ajuda para lidar de uma melhor forma com isso, porque a celebridade que você acompanha não é seu amigo próximo. De uma forma geral, ela não te deve comportamentos específicos.
A gente deve algumas satisfações, entende? Uma relação parasocial acaba sendo importante e significativa, sim, né, na vida das pessoas, não tem como fugir disso. Mas cada um tem que entender que não tem controle sobre certas escolhas dos fulanos que a gente gosta de longe, que a gente acompanha de longe. Por mais próxima que pareça essa relação que temos com essas pessoas. E quando esse fulano faz ou fala alguma coisa realmente reprovável, e aqui eu cito os casos de transfobia da J.K. Rowling e as acusações que estão sendo enfrentadas agora pelo Neil Gaiman, a questão de como você vai lidar com isso é muito pessoal. Se o fulano foi denunciado por um crime, né, a gente espera que ele seja investigado pela justiça do seu país, isso de qualquer forma. E se você vai conseguir separar a obra do artista e continuar consumindo, é algo muito pessoal. Eu vejo que a gente continuar consumindo uma obra, ou falando dela, depende muito do nível de relação, do nível dessa relação que cada um de nós tem com esses artistas. Por exemplo, hoje eu acho muito mais fácil falar de Harry Potter do que sobre O Oceano no Fim do Caminho. Ah, é porque eu acho que transfobia é menos grave que acusações de estupro? Não, né? Eu não comparo a gravidade entre as duas, porque as duas coisas são graves para quem passa por elas. Então não cabe esse tipo de comparação. Ai, meu peito tá coçando. É que pra mim, Harry Potter fez parte da minha adolescência e já ficou pra trás, né? Já faz alguns anos que eu não sou mais adolescente. Então é quase como se essa obra e até a própria autora já estivessem mortos pra mim. Então eu consigo avaliar e falar sobre isso com distanciamento emocional. E não tenho mais interesse em consumir produtos e obras relacionadas a essa franquia. Agora, falar sobre O Oceano no Fim do Caminho, que inclusive foi um livro que eu comprei, uma edição belíssima, nova, que saiu pouco tempo antes dessa polêmica, dessas acusações estourarem contra o Neil Gaiman, e depois eu me arrependi de ter comprado. Né? E falar sobre essa obra é muito mais difícil pra mim, e eu prefiro evitar porque é uma obra com a qual eu desenvolvi um apego emocional muito forte já na fase adulta. E mesmo que eu não tivesse uma relação parasocial sólida com o Neil Gaiman, por assim dizer, porque eu nem o seguia nas redes sociais, e até porque O Oceano no Fim do Caminho é o único livro dele que eu li e eu realmente gostei, mas mesmo assim me incomoda até mesmo pegar esse livro e ver o nome dele na capa. É um livro que eu exibia com orgulho aqui na minha estante, agora ele tá escondido assim, né, nos últimos recônditos ali da minha estante, e eu não vou nem doar porque eu realmente não quero, sabe? Não quero passar adiante. De tão incomodada que eu fiquei com toda essa situação. Eu opto por falar o mínimo possível sobre isso e não incentivar mais a leitura porque tem um componente emocional muito forte que me impede de sequer gostar disso hoje. Isso pode mudar? Talvez, um dia. Então o que eu quero dizer é que essa parte que envolve esse apego afetivo com os autores é muito individual. Mas tem uma questão para ser trazida para a comunidade de leitores e de consumidores de livros, que é a questão financeira. Esses dois autores que eu citei por último, que são vivos, continuam lucrando e muito com os royalties das suas obras. E a gente sabe que muitas vezes o impulso para mudança só vem quando a pessoa é confrontada com o ostracismo e tem perdas financeiras significativas. Senão ela sempre vai achar que é impune, que tô rica mesmo, tô rico mesmo, então. E aí aquela sensação de impunidade só aumenta. Você querer ler e conversar com seus amigos sobre uma obra cujo autor está atualmente envolvido em polêmicas ou denúncias graves é uma coisa muito individual. Sabe, eu não acredito que a gente deve ignorar que essas obras existem, que elas realmente venderam muito e afetaram muitas pessoas e foram muito importantes para a cultura no momento. Eu acho que não dá pra gente varrer para debaixo do tapete completamente e fingir que essas obras não existem. Ah, o autor errou, então eu vou fingir que esse livro não existe. Não tem como a gente fazer essa separação, sabe? Mas eu penso na questão financeira, sabe? Eu falo na questão financeira. Enquanto comunidade de leitores, sermos leitores é uma coisa, sabe? A gente analisar a importância dessas obras, os pontos positivos dela, não precisa fazer essa separação entre obra e artista. Tipo, porque o artista fez uma coisa errada, então eu tenho que jogar a obra debaixo do tapete. Ou então eu posso exaltar a obra de qualquer forma e fingir que o artista não existe, sabe? Eu acho que não é aí o caminho. Eu acho que o caminho é a gente repensar a forma de consumo dessas obras. Porque comprar e divulgar abertamente vai ser convertido em royalties para esses autores. E mais fama. E às vezes até mais sensação de impunidade. Ah, mas uma pessoa deixar de comprar não vai afetar em nada, não vai fazer a mínima diferença. Pô, mas então você acha que só vale a pena fazer qualquer coisa se milhares de pessoas notarem o seu ato. É isso.
Então tá, né? Quer ler? Não compre. Baixa um PDF. Eu tenho 2 pesos e 2 medidas quanto a essa questão dos PDFs, mas eu não vou me alongar aqui sobre isso. Se você é contra PDF em qualquer hipótese, falando, nossa, jamais baixaria um PDF de uma autora que foi transfóbica e é bilionária, porque é contra os meus princípios de qualquer forma, nunca faria isso, de jeito nenhum. Tudo bem. Se ainda assim você quer ler, compra um livro usado. Ah, mas eu detesto livro usado, eu só leio se o livro for novinho em folha, senão eu nem encosto. Então você é fresco. Você é fresco. Porque uma coisa é preferir livros novos, outra é se recusar terminantemente a ler livros usados só por frescura. Porque é frescura assim, ó. Comprei usado. Tá? Olha que bonito. Olha que livro bonito. Quer dizer que é muito diferente de um novo, né? Eu não vou nem mostrar o meu exemplar usado de farda fardão camisola de dormir. Mas enfim, né? Ah, mas eu não vou deixar de comprar livros novos porque não é só o autor que perde, os outros profissionais da editora também são afetados por... Gente, editora quer lucro. E ponto final. Tá? Eles não estão nem aí com princípios e valores e minorias. Tá? Não existe cultura woke. Existe gente que quer lucrar. Então, se as editoras perceberem que as vendas estão caindo porque a comunidade literária se uniu para dar uma boicotada em certas coisas, eles vão se mexer e fazer algo. A minha visão é de comprar livros novos desses autores envolvidos em polêmicas ou acusações graves somente se a editora se posicionar e se comprometer a doar parte dos lucros das vendas dessas obras em questão para causas que apoiam pessoas que foram afetadas pelas atitudes do devido autor ou autora ou autore. Tá, Dick? Não tem problema nenhum. Imagina só uma parte dos lucros das vendas dos livros e produtos licenciados de Harry Potter aqui no Brasil serem doados para ONGs que apoiam pessoas trans. Cara, que cutucada. Perfeito, perfeito. Ah, ela não fala, ela não reconhece as pessoas trans, mulheres trans como mulheres, por exemplo? Ela não reconhece? Cara, aí você pode ter certeza que se uma coisa dessa acontecesse, você pode ter certeza que eu compraria um box novinho de Harry Potter pra mim, que eu não tenho nenhum, e eu adorava Harry Potter quando eu era adolescente. Aí eu compraria um novo. E assim, tapa na cara. Necessário, né? Então assim, deixe de comprar livros novos desses autores e considere não ficar divulgando muito, estimulando muito abertamente a leitura, ou pelo menos não estimule muito abertamente a compra de livros novos desses autores nas redes, tá? Porque coisas são feitas e medidas são tomadas somente quando mexe no bolso. Então, no final das contas, é possível ou não separar a obra do autor? Antes de eu responder, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Então, se você já comentou, comente de novo. Se você ainda não comentou, por favor, eu quero muito saber a sua opinião. Então, a minha resposta é: precisa. Por que separar? Por que a gente precisa querer ler uma obra só se a gente ignorar completamente o autor? Ou então, a gente, assim que o autor faz alguma coisa, a gente exclui completamente aquela obra da história, a gente tem esse impulso. Por que a gente precisa fazer essa separação? Tanto para consumir, quanto para não consumir. Essa necessidade de separar é por causa do nosso apego afetivo a uma obra ou à história do autor. Quanto maior o distanciamento afetivo, menos relevância tem essa pergunta. E o ponto é que nós podemos sim ser capazes de avaliar uma obra, mesmo que nós tenhamos um apego afetivo a ela. Hoje, por exemplo, eu, apesar de toda a decepção com Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho continuou sendo uma obra muito importante pra mim. Eu só já não tenho mais tanta vontade de falar sobre ela, embora eu reconheça a qualidade literária o apelo emocional que ela teve sobre mim, sabe? Essa coisa, esse apelo, o tanto que essa obra me afetou, continua sendo algo real, mesmo que o autor tenha chegado a esse ponto de decepcionar, né? Eu ainda tenho uma pontinha de esperança de que nada disso seja verdade, gente, embora as acusações estão bem feitas. Mas enfim. E nós também somos capazes de compreender e endossar ou não os comportamentos dos autores, mesmo que a gente tenha um apego afetivo a eles por meio de uma relação parasocial. Então a gente consegue ser crítico, sabe? É possível a gente ser crítico, é possível a gente gostar de uma obra e entender as falhas daquele autor e analisar as coisas em conjunto. O que eu quero dizer é que a gente não precisa fazer essa separação, sabe? A gente não precisa deixar de gostar, de admitir a importância de uma obra por conta do comportamento do autor. E a gente também não precisa tentar analisar, consumir uma obra
excluindo completamente o autor da equação, sabe? A gente pode fazer as duas coisas, a gente pode ser crítico em relação às duas coisas. Não precisa separar o autor da obra pra gente consumir ou pra gente decidir não consumir. Porque no final das contas, tudo isso depende do nosso apego afetivo àquela obra ou àquele autor. Então, assim, eu acho que sendo assim, não é necessário separar o autor da obra. Eu acho que é necessário entender como você, enquanto indivíduo, vai lidar com essas relações em cada situação e como nós, enquanto comunidade literária, podemos fazer frente a esses erros desses autores. Aí eu usei o exemplo de Oceano no Fim do Caminho, que eu, individualmente, não consigo mais falar sobre a importância que essa obra tem na minha vida, porque realmente causou um baque muito grande, essas denúncias que o autor está sofrendo. Mas isso pode mudar, entendeu? Isso pode mudar e eu vou poder, talvez um dia, voltar a ter essa conexão emocional com esse livro, embora por conta do autor ainda estar vivo e, né, principalmente se ele for condenado, né, se for provado que realmente essas acusações são verdadeiras, porque o negócio tá feio pro lado dele, eu vou seguir, talvez, lendo essa obra só pra mim, quietinha ali, já que eu já tenho o livro, e não divulgando-a por conta dessa questão financeira, sabe? Mas quando os autores já morreram, por exemplo, esse distanciamento emocional é maior, esse distanciamento afetivo é maior. Então, eu não vejo, assim, necessário fazer essa separação. Eu acho que é só a gente aprender a lidar com cada situação, conforme ela se apresenta. Todo mundo erra e, dadas as devidas proporções, alguns vacilos a gente releva e outros a gente expõe. Então por hoje é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo que eu queria falar por esse assunto. Não sei se eu consegui ser claro o suficiente. Mas não esquece de curtir, deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo para gerar uma discussão saudável sobre esse tema. E se inscreva também, tá, no canal. Lembrando sempre que ler é só o primeiro passo. O resto a gente fala aqui. Beijos!